bem-vindo a mais um podcast Maná. Nós estamos hoje muito felizes porque estamos recebendo você aqui conosco e hoje o assunto é um assunto maravilhoso. O nosso tema de hoje é um tema que faz com que nós reflitamos sobre a nossa vida e sobre as grandes ameaças que nos cercam como pessoa, como igreja, como nação. O texto do nosso tema desta manhã está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículos de 1 a 30. E eu quero destacar aqui algo importante para que você nos acompanhe. Permaneça após a leitura com a sua Bíblia aberta, porque aí você vai acompanhar tudo aquilo que nós estivermos falando. O texto, 2 Crônicas, no capítulo 20, versículos de 1 a 30, ele nos mostra algo tremendo na vida de um rei chamado Josafá. O rei Josafá foi um rei que reinou no período de 870 anos antes de Cristo, e ele reinou em Judá durante 25 anos. Foi um rei reconhecido como um rei dedicado a Deus, temente a Deus, como seu pai Asa. Entretanto, esse zelo, essa dedicação por Deus, não evitou que ele fosse perseguido, que ele fosse ameaçado. E, a partir de certo momento na vida do rei Josafá, ele recebe uma notícia, e no versículo 2 diz assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em En-Gedi. O texto de 2 Crônica é um dos episódios mais significantes da história de Judá. Uma nação é ameaçada por uma coligação de nações poderosas, como os moabitas, como os amonitas, os meunitas, que avança contra o pequeno reino de Judá. Ora, Judá não é um grande reino, não é uma superpotência, ele não é uma nação que tem um grande exército, ele não é militarmente dominante. E a notícia chega com peso na vida do rei Josafá. Quando ele recebe a notícia, vem contra ti uma grande multidão. Era uma ameaça real. Existia realmente esses reinos se unindo para combater Jerusalém, para destruir Jerusalém, para destruir Judá. E essa ameaça era uma ameaça concreta, real e também massiva. Esse texto é profundamente atual para qualquer nação que não possui supremacia militar, uma nação que não enfrenta nenhum tipo de ameaça, mas de repente recebe uma notícia de que uma grande nação está vindo contra ela. E essa nação sente a vulnerabilidade da sua condição, uma vulnerabilidade estratégica, e percebe que suas limitações estruturais são reais. A grande pergunta que nós podemos ver nesse texto é: onde está a segurança de um povo quando os seus recursos são insuficientes?
Esse texto nos ensina alguns pontos importantes para a gente debater no nosso dia a dia. O primeiro desses pontos é o reconhecimento da fraqueza nacional. O rei Josafá, quando recebe a notícia de que várias nações poderosas se uniram num grande e poderoso exército para vir combater contra Jerusalém, contra Judá, ele não corre para se reunir com os seus generais, ele não faz um conselho de guerra, ele não chama os melhores soldados, guerreiros do seu exército para criar uma estratégia. A ameaça externa é uma ameaça real. Então, o texto não minimiza o perigo. O texto não espiritualiza o risco. E também não ignora a realidade geopolítica que estava acontecendo naquele momento. Era uma coligação organizada. Duas nações poderosas se uniram a outras nações menos conhecidas, mas criaram um momento na história em que a nação se vê cercada por um grande exército, pressionada de todos os lados por uma ameaça real. O exército estava se preparando e marchando para Jerusalém. A Bíblia, ela não ensina negação. A Bíblia, ela ensina dependência. Então, o que nós vemos aqui é que o temor legítimo do governante foi real. Ele, quando sentiu que estava vindo esse grande exército, diz o texto do versículo 3, então Josafá teve medo. O medo aqui, queridos, não é covardia. O medo aqui é consciência da sua limitação. O medo aqui, ele não paralisou Josafá no sentido de se deixar vencer, mas ele procurou o meio mais honesto e mais poderoso que ele conhecia para lhe defender. Ora, uma liderança madura reconhece quando os seus recursos não são suficientes. O erro não é sentir temor. O erro é confiar apenas nas suas próprias forças. Josafá não agiu assim. A decisão estratégica foi espiritual. Do versículo 3 ao versículo 4, melhor dizendo, ele diz que Josafá não convoca primeiros generais. Ele convoca o povo para jejuar. Ele convoca o povo para orar. Ele entende o princípio fundamental. A força de uma nação começa com a sua postura espiritual. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Olha que coisa linda. A maior mobilização nacional não foi militar. A maior mobilização nacional foi espiritual. O povo se reuniu para orar. E Josafá ora publicamente diante daquela assembleia, daquele povo. E ele diz: não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Aqui está o ponto central. Nenhuma nação é autônoma diante de Deus. Exércitos são limitados. Alianças são instáveis. Estratégias muitas vezes são falíveis. Mas Deus governa acima dos sistemas humanos. Uma nação frágil militarmente precisa compreender que a geopolítica não escapa da soberania divina. Deus é fiel na sua aliança. O versículo 7 ao versículo 9, nós vemos Josafá recordando a história. Vemos ele recordando as promessas. Vemos ele fazendo com que se lembrem do que Deus fez pelo templo.
Ele não ora baseado em merecimento, ele sabe que nada merece, ele ora baseado na fidelidade de Deus. Isso ensina que a segurança nacional não depende apenas do poder, mas da fidelidade ao Senhor. E ele começa dizendo no versículo 12: por que em nós não há força? Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aqui nós respondemos a uma pergunta: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Não temos força suficiente, quando todas as respostas não estão à nossa disposição. Quando mais sabemos onde está a nossa esperança, senão naquele Deus Todo-Poderoso. Uma nação se fortalece quando seus líderes reconhecem a sua dependência de Deus. Queridos, a terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que a resposta divina é interessante para nós compreendermos. O Espírito do Senhor vem sobre um jovem chamado Jaziel, que propaga a profecia, as palavras de Deus para o rei. E a palavra profética ecoa: não temais, não temais. A partir do versículo 13, ele diz assim, olhe, preste atenção: tendo todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso não elimina a responsabilidade do rei, mas redefine a fonte da vitória. Deus não diz: fiquem indiferentes. Não. Ele diz: tomai posição. Há uma participação importante, mas a vitória final não é fruto da supremacia humana. Há um princípio espiritual aqui que eu quero trazer aos amados, que é muito importante. Quando Deus luta por um povo, a desvantagem militar não determina o resultado. Então, pense nisso, que é importante que você reflita. Na quarta lição que nós analisamos aqui é que a adoração, ela faz parte da declaração da soberana vontade de Deus. Esta é a parte mais surpreendente da narrativa. A nação se prostra. Antes de qualquer movimento estratégico, há uma rendição espiritual. Uma nação pode possuir arma, pode possuir homens, pode possuir tudo que é necessário para guerrear. Mas se ela não estiver espiritualmente vulnerável, ela não tem vitória. Porque quando se curva diante de Deus, é que a verdadeira força aparece. Então, queridos, o nosso texto nos mostra que Josafá, ele faz algo interessante. Quando ele toma conhecimento e recebe a ordem de se preparar e marchar para o local da batalha, a batalha se dá lá no vale, de Tacoa. Aquela região, mais ou menos uns 16 quilômetros de Jerusalém, do centro de Jerusalém.
Muita gente confunde o Vale de Josafá com aquele ao lado da cidade de Jerusalém, com esse local que é o Vale da Bênção, ou Vale de Baraca. É lá que acontece a guerra, o conflito. E Josafá prepara o povo diante das portas de Jerusalém para marchar até essa localidade, mais ou menos 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. E ele coloca na frente os cantores, cantando, louvando ao Senhor, dizendo ao Senhor: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E vão marchando. Enquanto eles fazem isso, louvando ao Senhor, o Senhor age lá no exército inimigo, colocando modos de ataques entre os próprios inimigos de Jerusalém, colocando emboscada, e um destrói o outro, sem saber o que estava acontecendo, ficaram confusos, porque Deus confundiu aquele exército, de tal forma que eles agiram como se vissem os próprios inimigos entre os seus amigos. Nós poderíamos dizer que seria fogo amigo, mas o fato é que todos se autodestruíram. E dentro desse contexto, o exército de Judá, sob o domínio de Josafá, continuava avançando para o local da batalha. E os cantores louvando ao Senhor na frente. E o que é interessante, amados, é que, tendo eles começado a cantar, diz o texto, versículo 22, o Senhor pôs emboscadas. Deus age no momento da adoração. Deus age e nos dá a vitória. E a vitória começa quando a confiança é declarada. A vitória não depende da espada, queridos. O inimigo, ele tenta nos atacar, mas Deus confunde a mente, os desejos, os intentos, e eles mesmos se voltam uns contra os outros. Foi o que aconteceu nesse exército. Judá não luta, Judá só observa. Eles ouvem o barulho da guerra. E eles cantam, e eles louvam. Quando eles chegam no local, quando olha para as campinas, para aquele vale, o vale está coberto de corpos mortos. Sabe por quê, amados? Isso ensina que Deus pode agir além da lógica humana. Deus pode agir como Ele quer agir. A sexta lição que nós aprendemos nesse texto é que o vale da ameaça se torna o vale da bênção. O lugar do medo recebe novo nome agora, Baraca, que quer dizer bênção. Deus transforma a crise nacional em testemunho histórico. Uma nação que aprende a depender do Senhor pode transformar a vulnerabilidade em memória de livramento. O impacto foi internacional. Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos vizinhos. Quando tomaram conhecimento do que Deus fez em Judá, contra aqueles exércitos poderosos, as outras nações temeram invadir Judá novamente. Temeram enfrentar os reis de Judá. Por quê? Porque eles temiam que a ação de Deus voltasse a se repetir com os seus exércitos. A intervenção divina gerou o respeito internacional e a paz veio como consequência. A paz veio como consequência.
Observe, a segurança duradoura não veio da supremacia militar de Judá. Veio da ação soberana de Deus. Alguns princípios para uma nação carente de força militar pensar nesse momento. Primeiro, reconhecer a limitação, que limitação não é fraqueza, é realismo. A unidade espiritual fortalece mais do que a superioridade numérica. A soberania de Deus ultrapassa cálculos estratégicos. Que a adoração é declaração pública de confiança e a vitória final pertence ao Senhor. Ao Senhor. Para nós que vivemos numa nação simples, humilde, sofredora, o maior desafio que temos não é confiar nas nossas forças, porque não temos um orçamento militar, não temos um grande arsenal, não temos alianças poderosas, temos interesses econômicos. Mas a gente pode possuir algo maior. Temos o temor do Senhor. Temos líderes que buscam a Deus. Temos povo unido em oração, buscando receber de Deus a resposta. E temos a fidelidade da justiça do Deus vivo, que é a verdade. A Bíblia não ensina em responsabilidade nacional. Ela ensina que a confiança última não está nas armas, está em confiar no Senhor. O salmista, no Salmo 20, versículo 7, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós gloriamo-nos no nome do Senhor. Queridos, segundo Crônica 20, aponta para a vitória definitiva de Cristo. Na cruz, o povo de Deus parecia militarmente derrotado, mas ali Deus estava lutando a maior batalha da história. O inimigo foi vencido. A vitória não veio por espada, ela veio por sacrifício. Assim como Judá colheu os despojos, nós colhemos os frutos da vitória conquistada por Cristo. Talvez, nesse momento, você esteja pensando que não tem mais esperança. Talvez você esteja entregando os pontos na sua vida. Talvez você esteja assistindo esse podcast sem nenhuma esperança. Mas saiba de uma coisa. Confie não na sua força, mas na força do Deus Todo-Poderoso, que transforma fraqueza em força, que restaura a nossa vida e a nossa fé, e faz com que cresçamos na presença do Senhor. Se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso podcast e seja rica e poderosamente abençoada. Nós nos vemos no nosso Maná Podcast de amanhã. Que Deus te abençoe.